Olá, alunos. Meu nome é Patrícia, professora de Biologia. Hoje estamos aqui para falar sobre a evolução, como se deu todo o processo evolutivo. Vamos então falar sobre evolucionismo, né? Segundo essa teoria, nós e todos os seres vivos teriam então surgido das modificações genéticas que ocorreram com o passar de eras e eras, determinando então características novas à medida que as gerações vão se sucedendo. Então o evolucionismo mostra que nós tivemos um ancestral diferente do que nós somos hoje, e que esse ancestral ele se adaptou a diversas condições que o ambiente estava impondo em cima dele, para que hoje nós tenhamos o ser humano como nós conhecemos. O Jean-Baptiste Antoine Montet, chamado também de o Batista, Cavalheiro de Lamarck, era um zoologista botânico francês, nascido em Bazante, um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. O Lamarck ele começou a fazer uma observação direta na natureza para postular 3 leis. A primeira dela foi sobre a adaptação ao meio. Até aí está tudo certo. Seres humanos e seres vivos, de uma forma geral, se adaptam às condições que o meio impõe. Nós vemos isso o tempo inteiro, quando nós vemos o fator evolutivo imperando em cima de cada uma das espécies. Então, todo ser vivo se adapta ao meio. Lei do uso e desuso. Segundo a teoria de Lamarck, quanto mais você utiliza determinado órgão, determinada parte do corpo, você melhora o seu condicionamento, e quando você não usa, você o atrofia. Nós vimos muito isso com os fisiculturistas. Então isso quer dizer o seguinte: se você está numa academia e se você consegue ficar malhando durante muito tempo, né, levantando peso para determinada musculatura, aquele músculo vai se desenvolver. Por outro lado, pessoas que teve problemas com paralisia, se elas não utilizam determinada musculatura, aquela musculatura tende a atrofiar. Então a lei do uso e desuso, ela é efetiva, ela pode ser aplicada. Mas Lamarck também postulou a lei da hereditariedade dos caracteres adquiridos. Isso quer dizer que Lamarck falava que toda característica que eu adquiro em vida, eu posso transmitir ela para a minha descendência. Então, vamos usar o exemplo do ator Arnold Schwarzenegger. Ele foi fisiculturista durante muito tempo, ele conseguiu desenvolver uma musculatura ele tem uma musculatura bastante desenvolvida. Mas isso não quer dizer que o filho dele já vai nascer com toda a musculatura desenvolvida. Essa característica ele adquiriu durante a vida dele. E caracteres que nós adquirimos, nós não transmitimos aos nossos descendentes. Nós transmitimos, sim, aquilo que está dentro do nosso gene. Está lá dentro do DNA. Isso nós podemos transmitir. Mas características que nós adquirimos, exemplo, tatuagens. Você faz uma tatuagem que você adquiriu. Essa tatuagem não vai nascer com seu filho não vai nascer tatuado. Então o problema dessas leis que Lamarck postulou está nessa última parte. Nós nos adaptamos ao meio? Sim, perfeito. A lei do uso e desuso, ela é verdade? Sim. Quanto mais a gente usa, a gente melhora. Se não usa, atrofia. Mas nós não transmitimos os caracteres que nós adquirimos. Charles Darwin, então, ele veio, depois de analisar essas teorias de Lamarck, postular em seu livro Origem das Espécies, que foi publicado em 1859, que existe uma seleção natural. E é por essa seleção natural que se dá toda a evolução. Então, Lamarck postulou a lei do uso e desuso e Charles Darwin a lei da seleção natural. Vamos ver como isso funciona num quadro comparativo, no que Lamarck diz sobre o fato das girafas terem pescoço comprido e o que Darwin diz. Vemos a imagem A, a imagem que está acima, mostrando que as girafas elas ficam esticando cada vez mais o pescoço para poder comer a parte de cima das árvores, os brotos, e à medida que elas vão esticando, o pescoço vai esticando, ela vai esticando, o pescoço vai esticando. E essa característica, pescoço esticado, pescoço comprido, ela passa por seus descendentes. Sendo que quando Darwin postulou a teoria da seleção natural, ele fala que não. Aquelas girafas que não tinham um pescoço tão comprido, que não conseguiam alcançar a árvore para comer os seus brotos, elas morriam. E não passavam seu gene adiante. Só passavam genes, aquelas
girafas que já tinham um pescoço maior, que conseguiam comer, que conseguiam sobreviver. As outras morriam de fome. Por elas morrerem, não passavam sergem. Então, essa é a prova da seleção natural, é uma evidência da seleção natural, que o meio ele vai agir selecionando quem são os mais aptos para sobreviver ali. Então, nesse quadro comparativo, nós vemos as diferenças da teoria evolutiva que foi postulada por Lamarck e a que foi postulada por Darwin. Vamos estudar então um pouquinho mais a seleção natural que foi postulada por Darwin. O conceito que verdadeiramente caracteriza a teoria da evolução de Darwin é a seleção natural, onde sugere que cada geração, uma parte dos seus indivíduos de uma população, eles são eliminados, porque estabelece entre eles uma luta pela sobrevivência. Então, dentro daquela população, nem todos os indivíduos vão sobreviver. Alguns morrem porque simplesmente eles não têm condição de lutar por alimento, lutar para se reproduzir, para poder manter o seu gene dentro daquela população. Então, essa luta pela sobrevivência é a essência da seleção natural. E devido à competição pelo alimento, refúgio, espaço, fuga de predadores, tudo isso pertence à luta pela sobrevivência e vai fazer toda a diferença no momento em que ele está tentando se manter naquele ambiente. Deste modo, sobrevivem os que melhor se adaptam ao meio. Então, os indivíduos mais aptos, eles transmitem aquela característica que foi boa para ele, que fez com que ele permanecesse naquele ambiente para os seus descendentes. Outros colaboradores com essa teoria da evolução foi o sociólogo Thomas Malthus e o cientista Wallace Russell. O Thomas Malthus, ele postula a teoria de que a população humana ela tende a crescer para além das possibilidades do meio. Ela cresce exponencialmente, geometricamente, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes 16 e assim sucessivamente. Sendo que a produção de alimentos ela cresce de forma de uma progressão aritmética. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a curva da população, ela sempre vai ser superior à condição da população humana também de produzir os seus alimentos, né? Mas, na época, Thomas Malthus ele não levou em conta as técnicas de agricultura que nós temos hoje. Mesmo assim, ainda não temos alimento suficiente para toda a população humana. O livro sobre as populações afirma que muitas espécies produzem uma grande quantidade de descendentes, mas apenas poucos sobrevivem. Um exemplo claro é com lagosta. Cada fêmea ovada, ela carrega consigo quase 10 mil ovos, sendo que aproximadamente 8 lagostas chegam à idade adulta, né? Então é isso que o livro quer dizer, que mesmo que alguns tenham condição de produzir muitos descendentes, a maioria deles não consegue chegar à idade adulta. O Alfred Russel Wallace, ele juntamente com o Darwin, ele publicou uma obra, Tendência das Variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. À medida que o Darwin escrevia a origem das espécies, o Wallace também postulava a teoria deles, que acabava realmente dizendo a mesma coisa. O que seriam essas variedades que se afastam do seu tipo original? Que esse tipo original ele não vai conseguir ter sucesso nas variabilidades do ambiente que pode cercá-lo. Então, um se adapta para o frio, outro se adapta para o calor, outro se adapta para o lugar que tem salinidade alta, outro se adapta para a água de rio. Então, vão se afastando cada vez mais daquele original, que só se adaptava àquele tipo de ambiente. Então, Wallace e Darwin, eles concordam com essa teoria da seleção natural. Como foi um resumo desse livro publicado por Darwin, que chama-se Origem das Espécies? Vamos aos fatos e vocês vão ver que para cada fato nós temos uma consequência que gera o fato seguinte. Vamos lá. Qual é o fato? Rápido aumento na população. A população humana estava crescendo, como diz o estudo da população, de forma geométrica. Qual é a consequência disso? Luta pela vida. Não só a população humana, mas qualquer população de animal, quando ele cresce de uma forma muito grande, a luta pela vida ela é cada vez mais exacerbada. Por quê? Alimento, lugar para se abrigar, fugir de predadores. Então, a luta pela vida é uma consequência. Essa luta pela vida torna-se, então, o fato seguinte. A luta pela vida usa, então, a herança genética que cada um tem. Então, o uso dessa herança genética gera qual consequência?
sobrevivência do mais apto. Aí entra a seleção natural. Os mais aptos sobrevivem nesse meio que está sendo regido pelo fato da herança genética. E agora que nós temos essa consequência da seleção natural, ela se torna um fato. A seleção natural, ela é realizada por conta da variação do meio, nem todo o ambiente é igual, por isso que um vai ser mais adaptado a um determinado ambiente e outro a outro, que gera a consequência de que sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes, originando então novas espécies. Cada vez que um indivíduo que sempre viveu no mar adentra um rio, nós estamos falando isso há milhões e milhões de anos atrás, no curso evolutivo, ele teve que se adaptar para sobreviver não mais no mar, mas no rio. Esse que conseguiu sobreviver no rio originou outra espécie diferente agora daquela do mar. Então, o livro Origem das Espécies, ele postula esses fatos que geraram consequências, tornando-se então em novos fatos, para culminar então na origem dessas novas espécies. E qual é a explicação então para ter de outras diferentes espécies, como nós vimos, para as outras hipóteses que já foram levantadas? Bom, o fixismo fala que houve o criacionismo e que isso foi um fato sobrenatural. Hoje nós temos vaca, cavalo, cachorro, gato, peixe, morcego, abelha, ou seja, seres completamente diferentes, por criação divina. Deus criou todas as coisas e todas as coisas são do jeito que são desde a criação. Por isso que se chama fixismo, porque foi fixado essa característica anatômica e fisiológica desde o momento da criação. A geração espontânea, ela fala que nós temos várias espécies diferentes, porque a geração espontânea ela vem de uma matéria bruta. Como eu falei para vocês, trigo gera rato, a madeira gera jacaré. Então nós temos vários tipos de gerações espontâneas a partir de um princípio ativo, conforme eu tenho materiais diferentes para que isso aconteça. E a transmutação, ou seja, uma espécie deu origem a outra espécie devido a modificações do meio. Então essas são as explicações do porquê que nós temos canguru na Austrália, leão na África, anta aqui no Brasil, que esses indivíduos se adaptaram às condições do meio dele e cada hipótese ela tem uma sua própria explicação para a biodiversidade, a diversidade biológica dos seres vivos. Mas o que evidencia essa evolução? Quais são as evidências que nós temos para falar não realmente houve essa evolução? Fósseis é a primeira evidência, a taxonomia, a segunda, a anatomia comparada e embriologia. Vamos ver como se deu cada uma dessas, né? Os fósseis, a paleontologia faz o estudo desses fósseis. A taxonomia seria a classificação dos seres vivos. Como de um ancestral comum surgiu os 5 reinos que nós conhecemos. A anatomia comparada, ela vê as similaridades e diferenças que proporcionou o surgimento dessa variedade de espécie. E a embriologia mostra as semelhanças embriológicas a nível de desenvolvimento realmente embrionário, que nos mostra, que comprova a origem de um único ancestral. Fósseis. Ele representa a possibilidade de reconhecermos organismos que viveram na Terra há muito tempo e sob as condições ambientais distintas que nós vivemos hoje, das encontradas atualmente, e que podem fornecer então indício de parentesco com espécies atuais. Por isso, os fósseis são testemunhas da evolução. Nós temos na imagem de um mamute, os ossos encontrados do mamute é uma testemunha da evolução do elefante, por exemplo. Conhecendo então a morfologia de espécies extintas, até de seres com característica intermediária, como é o caso do metade réptil, metade ave, né, que é o Archaeopteryx, nós vemos então um forte elo sobre a teoria da transmutação de espécie, ou seja, de que uma espécie transformou-se em outra. Então isso, os fósseis então passam a ser testemunhas, passam a ser evidências de que houve evolução. Nós também temos, em relação à prova da evolução, a homologia, provas embriológicas e órgãos vestigiais. Dentro da homologia, ou seja, a mesma origem biológica, de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas estruturas elas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas surgem então de um ancestral comum. Nos próximos slides nós vamos ver uma imagem e definir melhor isso. Provas em biológica quando você faz a comparação entre os embriões de diversas espécies, observando então uma grande semelhança entre esses embriões em primeiros estágios de desenvolvimento embrionário.
Então, nesse primeiro estágio, eles parecem muito. E os órgãos vestigiais são considerados também órgãos rudimentares, são aqueles que têm uma tendência a desaparecer, pois não tem mais a importância que tinha no início da origem das nossas espécies. Nós vamos ver que o apêndice é um deles. Vamos falar sobre homologia. São as que têm características em comum, mas realizam funções diferentes e apresentam a mesma origem embrionária. Então, nós temos aí, na imagem, estruturas ósseas que são homólogas. O braço do ser humano, a pata do cavalo, a asa do morcego e a barbatana de uma nadadeira de uma baleia. São estruturas que têm a mesma composição óssea. Isso denota a irradiação adaptativa, como de um único ancestral comum originaram vários outros. A irradiação adaptativa, então, ela é caracterizada pela diferenciação do organismo a partir de um ancestral, dando então origem a vários outros diferentes grupos, adaptados então à exploração de ambientes diferentes, né? Nós vimos que o ser humano usa as mãos e toda essa estrutura óssea para escrever. O golfinho, ou a baleia, usa a estrutura óssea da nadadeira para se locomover, nadar. O morcego para voar, assim como a ave também para voar. A comparação entre os esqueletos desses membros anteriores de alguns vertebrados, então, nos mostra essa origem embriológica comum, por isso que são estruturas homólogas. E é um exemplo, então, de divergência evolutiva, né? Nós temos essa irradiação para diversos ambientes, para que a mesma estrutura tenha funções diferentes. Tais evidências, então, fundamentam essa evolução a partir do ancestral comum. Então, nós temos um pequeno roedor no centro da imagem que irradiou para todos os outros mamíferos que estão rodeando a imagem, desde mamíferos aquáticos a mamíferos voadores. Estruturas análogas refere-se, então, à semelhança morfológica entre a estrutura em relação à função, mas ela tem origem embrionária diferente. Então, nós temos a asa de um inseto e a asa de uma ave. Todas as duas servem para a mesma coisa, voar. Porém, a sua estrutura embriológica ela é diferente. A morfologia dela é igual, mas a função é igual, mas a origem embriológica ela é diferente, né? Na ave nós estamos vendo ossos e penas, e também tem músculo. Na asa do morcego tem quitina e nervuras. Então, isso gera uma convergência adaptativa, ou seja, diferentes indivíduos que convergiram, mudaram a sua estrutura para ter o mesmo fim, para ter a mesma função, para se adaptar a uma determinada situação, ou seja, nesse caso, voar. Nós estamos vendo aí um outro exemplo de estruturas análogas, então, estruturas que aparecem de forma independente em grupos de organismos. Tem golfinhos, peixe-espada, pinguins, dando então esse exemplo de convergência evolutiva. E por último, os órgãos vestigiais, que são órgãos reduzidos de tamanho, geralmente sem função, que correspondem a órgãos maiores e funcionais. Nós vimos aí que o apêndice do ser humano, né, é vermiciforme, ou seja, ele é bem pequenininho. E o apêndice do coelho, que é a imagem logo superior, é bem maior. O coelho ele precisa desse apêndice para poder digerir, por conta da ação de bactérias especializadas, aquilo que ele come. Se o homem tem apêndice e hoje ele não serve mais para a função da qual ele foi originário, isso significa que houve uma mudança, então, no modo de alimentar o humano. Mas ele está ali, o apêndice está ali. Então, esses órgãos vestigiais é uma evidência também da evolução. Então, a embriologia mostra, né, que à medida que o embrião se desenvolve, embora se diferencie, mas logo no seu início, ele é bem parecido. O humano parece com um porco, que parece com a galinha. Vemos nessa próxima imagem essa semelhança. Olha que no origem o óvulo se parece muito. O óvulo, por exemplo, do macaco, do homem, é bem parecido com o do tubarão. Não dá para diferenciar. O da salamandra parece com o gambá. Só depois do seu processo embriológico que é perceptível as diferenças. Então, essa semelhança embriológica é a nossa última prova e evidência de que houve uma evolução. Muito obrigada, bons estudos.